Tipos de ligações dos motores trifásicos. Então, recapitulando, então nós vimos lá a curva, né, o perfil do conjugado de um motor. Nós vimos o perfil de partida ou a característica de partida de um motor. E agora a gente vai ver os tipos de ligações dos motores, né? Isso aqui vai ajudar, né, mais para frente, né, a gente entender, né, como que a gente pode minimizar aquele pico de partida. Então, para isso, a gente precisa entender, né, os tipos de ligações, né, internas, ligações elétricas dos motores. Então, essas ligações é feita naquela caixinha do motor. Então, naquela caixinha do motor, nós podemos ter, né, saindo, né, daquela caixinha, né, três fios, né, ou ter três condutores, três terminais, ou então 6, que é o caso daqui. Aqui está representando 6 terminais, então cada parafusinho desse aqui é um terminal, né? Então aqui já temos dois tipos de ligação que a gente vai deslanchar mais para frente. E pode-se ter também, né, motores com 12 pontas, né, ou 12 terminais. Os mais comuns hoje, né, em termos de fabricação, né, dos fabricantes de motores, né, e o consumo de motores na indústria são esses dois tipos: motores de 6 pontas e motores de 12 pontas. Existe ainda uma possibilidade de motores, né, com 9 terminais, né? Isso daí é muito raro. Eu, por exemplo, eu nunca me deparei com a situação de um motor de 9 pontas, né? E também existe, né, os motores, né, que dentro da indústria isso aqui não é muito usual, né? É mais na área residencial comercial, com sistema trifásico, é claro, que pode ser encontrado motores com 3 terminais. Então, na verdade, né, o fechamento, né, do motor ele é feito internamente, ou seja, o técnico, né, ele não tem acesso, né, além desses 3 terminais. Então, com isso aqui, ele possibilita só dois tipos de tensão, né? Ou eu compro um motor, né, nesse caso, com 3 terminais, ou eu compro um motor com 220 volts, ou eu compro um motor com 380 volts. Né? Eu não tenho, as únicas opções que eu tenho. Então, na hora da compra, eu já tenho que determinar se o meu motor vai ser 220 volts ou se ele vai ser 380 volts. Né? Então, isso aqui é uma condição que para a indústria, né, não é muito suficiente. Os mais comuns, né, de 6 pontas a 2 pontas, então de 6 pontas, né, eu já posso ter pelo menos, né, duas escolhas de tensão. Né? Então eu posso comprar um motor com 6 pontas e chegando lá na minha aplicação dentro da indústria, eu posso decidir, né, ligar ele em 220 ou 380 volts. Tá? Então fica mais flexível, né? Então esse motor aqui, eu posso utilizar ele em 220 volts, né? Dependendo da forma como eu fizer o fechamento desses terminais, ou eu posso alimentar ele numa rede de 220 volts. Né? Então essa é a facilidade do motor de 6 pontas. Para o motor de 12 terminais ou 12 pontas, né, o leque de variação de tensão, né, de opções de tensão é maior. Então, se a gente reparar, né, um motor de 12 pontas, então aqui tem a configuração, né, o que seria as 12 pontas, né? Eu ter 12 terminais desses daqui, numerado de 1 até 12. Então, a gente percebe aqui, ó, 1, 2, 3 até 12, então são 12 terminais. E dependendo do modo como eu faço, né, a configuração desses terminais, eu posso ligar esse meu motor ou na rede 220 volts, numa rede de 380 volts, ou numa alimentação de 440 volts, ou até mesmo numa ligação de 760 volts. Então um motor de 6 pontas me dá duas opções de tensão, ou 220 volts ou 380 volts. Já os motores, né, com 12 pontas, né, ele já me dá 4 opções de tensão. Né? Então ele é mais flexível ainda. Né? Um adendo com relação aos motores de 6 pontas, né, eu coloquei aqui 380 e 660 volts. Né? Isso aqui é especial, né,
Então isso aí significa o quê? Que para esses motores aqui de 6 pontas e 2 pontas aqui, eu estou considerando as bobinas, né? Então a gente vai ver daqui a pouco, né? Fechamento das bobinas, que cada bobina, né, ela pode ser alimentada em 220 volts. Tá? Então as minhas bobinas, né, o valor máximo por bobina, tá? Eu posso alimentar com 200 volts para esses dois casos. Mas existe alguma condição especial que você pode solicitar para o fabricante em que essa bobina seja de 380 volts. Tá? Então, é uma condição especial, tem que ser solicitada. E o fabricante vai fornecer para você um motor em que cada bobina, né, ela pode ser ligada em 380 volts. Então, isso aí vai me dar uma possibilidade também de duas tensões. Uma tensão mais baixa, que é 380 volts, né, a tensão nominal das bobinas, e uma tensão de 660 volts, né, que mais tarde a gente explica como que a gente obtém esse valor. Já para os nossos motores, né, a gente está falando industrial de baixa tensão, né, as possibilidades, né, que vai ocorrer, né, se a gente perceber, 660 está próximo disso aqui, não está nas suas condições nominais, né, mas em alguns casos a gente acaba ligando para uma potência menor, né. Então existem essas possibilidades, ou até mesmo 440 volts. Então agora vamos falar das configurações possíveis, né, do nosso motor. E vamos começar por os motores de 6 pontas. Então, se a gente der uma olhada, né, no motor de 6 pontas, né, o que nós vamos ter é justamente isso aqui, ó, uma bobina, 2 bobinas, 3 bobinas. Né? E dependendo da forma como for feito o fechamento dessas bobinas, né, eu tenho uma condição, né, de ligação em nível de tensão. Então, no nosso caso aqui, né, se a gente for ver, né, a primeira configuração possível é ligação em triângulo. Tá? Então, aí nós temos a representação das 3 bobinas, né, da forma como usual, como nós ligamos elas. E temos a representação, né, que é a mesma aí do lado, né, em formato de triângulo. Então, essa configuração aqui é essa mesma configuração. Só que de forma visual a gente consegue enxergar que a ligação aqui ela está justamente numa forma triângulo. E essa forma triângulo aqui, né, a nossa ligação é 220 volts. Isso daqui também remete, né, aos sistemas elétricos de potência, né, que provavelmente vocês viram, né, em que entra aquele nosso número mágico lá de raiz de 3, né, tensão de linha, tensão de fase. Então, o que seria essa tensão de linha, tensão de fase? Né? Vamos partir lá para o nosso... Primeiro vamos representar, né, como que a gente representa as bobinas e como fica fácil para a gente chegar nessa nossa configuração. Né? A gente comprovar se realmente essa configuração é essa configuração. Então vamos lá para a lousa, né? E na lousa a gente vai explicar o passo a passo. Né? Primeiro dessa ligação triângulo e depois para uma outra configuração que vai ser a configuração estrela. Então vamos lá, para a representação lá da gente entender, né, não decorar, né, como que é feita a ligação estrela, triângulo, né? Eu vou dar algumas dicas para vocês simples, né? Então a primeira coisa é o nosso motor, ele é formado por um conjunto de 3 bobinas. Isso se o nosso motor ele for de 6 pontas. Então ele está aqui, ó. Por que 6 pontas, né? O técnico lá, o eletricista, ele vai ter acesso a essas pontas, né? E como que a gente numera essas pontas, né? Existem alguns padrões, né, que o pessoal utiliza. Ele pode ser numerado, pode ser identificado, né, com números sequenciais. E sempre vai ser assim. A gente começa da esquerda para a direita, né, a partir de cima na sequência. Acabou o último número aqui, a gente continua na parte de baixo, também da esquerda para a direita,
com a mesma sequência. Então, por exemplo, 1, 2, 3, 4, 5 e 6. Para ficar melhor representado, né, vamos também identificar cada bobina. Então, lá no nosso motor de 6 pontas, por quê? Né? O nosso eletricista, para fazer o fechamento, ele vai ter 6 rabichos, 6 fios saindo. Ou então ele vai ter 6 parafusos lá para ele conectar a alimentação nesse motor. Então, normalmente a alimentação ela é feita em cada bobina, né? Que vai ser, deixa eu abaixar aqui um pouquinho. Em que ela vai ser, né, representada pela fase R, que é uma alimentação, a fase S e a fase T. Então vamos identificar cada bobina. Eu vou chamar essa bobina aqui de A, essa bobina aqui de B e essa bobina aqui de C. Então significa o quê? Que a bobina que vai ser alimentada pela fase R, né, ela tem o seu terminal, né, de número 1 e de número 4. Então o que vai aparecer lá na caixinha de ligação do motor, vai aparecer lá um condutor, um fio com a numeração 1 e um fio com a numeração 4. Então significa o quê? Que no nosso caso aqui, essa nossa bobina 1 com terminal com fio, né, com a identificação 1 e 4 é a bobina A. O fio com a identificação 2 e 5 significa que é a bobina B. E assim por diante. Tá? Então é assim que é essa identificação. Eu posso identificar com números, né? E sempre vai estar nessa sequência. Sempre, pessoal. Eu pego um motor aqui no Brasil, que está com a identificação numérica. Vai ter essa sequência. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Fazendo isso aqui, você pode identificar, né? Bobina A, bobina B, bobina C. Um motor que vem lá da Europa, né? De 6 pontas. Está com a identificação em numérica. Vai estar nessa mesma sequência. Isso aqui é padrão, não muda, né? Então essa é a sequência de numeração dos meus terminais, né, ou dos meus fios lá de 6 pontas do meu motor. Só que existe algumas variações, né? Ele pode vir, né, com a identificação com letras, né? Então pode ser vou fazer o nosso exemplo aqui, depois eu volto que eu gosto de trabalhar com números, né? Mas também é uma sequência. Então, na parte de cima, eu posso colocar, por exemplo, com as letras do alfabeto, U, V, W, é sequência, né? Não na nossa sequência de letras aqui do português, né? Mas é do inglês, é U, V, W, né? E embaixo, né, eu posso seguir também, né, tem que seguir, né. Então vai ser X, Y e Z. Então isso aí está na sequência, U, V, W, X, Y, Z. Né? É como se fosse o número. O motor que eu tenho lá disponível está assim, né. Eu posso mudar para uma identificação numérica? Posso. 1, 2, 3, 4, 5, 6, né. Foi numa sequência. Eles podem também estar representados, né, simplesmente por U na parte de cima. Então vai ser U1, U2, U3. E na parte de baixo, V1, V2 e V3. Né? Mas tudo com uma identificação com uma sequência. Então, tanto faz, né, a forma de identificação, né, sempre vai ser possível, né, ser feito essa configuração. Então voltemos lá para a nossa identificação através de números. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nunca muda, sempre essa sequência. Né? Aí como que eu vou fazer essa minha ligação, né, em triângulo? Né?
Então vocês viram lá que já existe a ligação, né, de como que ele é feito. Tá? Então existe a ligação aqui, da forma como ele está sendo feita, né? Já viu aqui, mas como que eu faço isso aqui? Eu vou ter que decorar isso aí. Isso aqui não precisa decorar. Né? O macete que eu faço para vocês é o seguinte. Primeiro vocês vão fazer diagonais, né? Entre a numeração. Então tem que fazer diagonal de baixo para cima, né? Ou de cima para baixo. Então o que vocês fazem? Ó, diagonal, diagonal. Não dá mais para fazer diagonal, né? Então fez a diagonal, o que sobrou? Sobrou esse daqui e esse. Vocês interligam esses dois. Tá feito a ligação triângulo. É certeza que tá certo? É certeza, a gente vai confirmar. Então vocês fazem diagonal, diagonal. Né? Feita a diagonal, qual que sobrou? Vocês interligam os dois juntos. Então aqui significa, né, que na minha fase R, né, quando eu alimentar, né, na minha fase R, vai estar conectado o 1 com o 6. O 1 e o 6 vão estar conectados. Vão estar lá jampeados, eu vou alimentar o 1 e o 6. É a mesma bobina? Não é. Né? São bobinas diferentes. Então, por isso, né, das possibilidades de a gente fazer a ligação. O S. O S ele vai estar conectado, ó, o 2 com 4. Então, eu vou jampear o 2 com 4. Ó. 2 e o 4 é jampeado. E a fase T? A fase T, né, eu venho aqui, ó, tá no 3, né, então esse daqui é o 3, ó, pegou em cima. O 3 está conectado com 5, que está sendo alimentado pela fase T. 3 e 5. Tá? Então, na ligação estrela de 6 pontas, o que eu faço? Diagonal, diagonal. O que sobrou? Eu ligo junto. Tá? Tá feito, né, a minha ligação triângulo. Mas será que isso aí corresponde, né, com a verdade? Vamos ver, vamos fazer a representação aqui. Eu quero fazer tudo isso aqui, né, no formato de triângulo. Então eu quero comprovar que o que está aqui realmente é essa ligação, né, em formato de triângulo, né, ou delta que nós falamos. Então o que nós fazemos? Vamos identificar. Ó. Então vou chamar aqui a bobina A, vou chamar isso aqui de bobina B e bobina C. Né? São as mesmas. Eu só estou fazendo uma representação para que na visualização a gente já enxergue que realmente é uma ligação triângulo. Então essa bobina A aqui nós vimos que tem um terminal, ó, tem um terminal com numeração 1 e 4. Então eu vou marcar aqui, ó, 1. Aleatoriamente, poderia estar marcando aqui. Né? Então nesse terminal aqui da minha bobina, né, eu chamei de 1. Se é bobina A, se de um lado eu tenho o número 1, a bobina A de um lado eu tenho o número 1, então o lado oposto é 4. Então esse lado aqui é o 4. Aí o que acontece? Esse meu 4 aqui, ó, o 4 ele está ligando justamente quem? A bobina AB. Ó, o 4 ele está conectado num terminal da bobina B, tá? Que é justamente esse daqui, ó. Então, quem que é que o 4 está ligando? O 2, ó. Então, esse aqui é o 2. Então, a gente percebe que o 2 e o 4 estão conectados. Se na bobina B eu já tenho o terminal 2, então o lado oposto, o que que é? É o 5. E o 5? O 5 está conectado aonde? Ó, no 3, né, da bobina C. Ó, a bobina C está aqui, ó. Então o 5 está conectado no 3. Então o 3 é aqui, ó. Porque existe uma conexão entre os dois. E se na minha bobina C um terminal é 3, ó, a bobina C um terminal é 3, então o outro lado é 6. Esse 6 aqui tem que estar conectado com 1. Então vamos ver. O 6 está conectado com 1. Então, essa nossa configuração aqui, né, realmente é uma configuração triângulo. Que se a gente olhar aqui dessa forma, não tiver a prática, né, a gente não vai saber se está em triângulo ou não. Então, a gente prova, né, através
representação aqui, né, colocando na disposição geométrica aqui, que realmente o que está aqui é justamente isso daqui. E a minha alimentação? A minha alimentação vai vir aqui, ó. Então aqui vai ser a minha fase R, aqui vai ser a fase S e aqui a fase T. Desculpa, T. Ou seja, nessa minha ligação aqui, né, que é conectar, né, os terminais 1 e 6, 2 e 4 e 3 e 5, né, é uma ligação em triângulo, e a ligação em triângulo ela está preparado, né, para ser ligado numa rede de 220 volts. Então eu posso pegar esse meu motor nessa configuração e ligar na rede de 220 volts, que não vai acontecer nada, o seu funcionamento vai ser normal. Agora, por que, né, eu posso interligar isso aí na minha rede de alimentação 220, né? Vamos imaginar, nós falamos que essa bobina aqui, né, se não for solicitado lá para o fabricante, essa bobina aqui, em cada bobina aqui eu vou ter uma tensão, né? Eu posso ter uma tensão em cima dele de 220 volts. Se eu pegar essa extremidade com essa extremidade aqui, né, eu vou estar ligando na rede 220, então se eu pegar esse ponto e esse ponto aqui, eu vou ter 220 volts. E o 220 volts vai estar em cima da minha bobina. Aí relembrando, né, se a gente for relembrar um pouquinho mais para frente lá nos sistemas de alimentação trifásica, nós vimos que no triângulo, né, que nós podemos dizer o que é tensão de linha, o que é tensão de fase. Tensão de linha é aquela que eu conecto lá na ponta da minha alimentação, tá? Se está lá no poste lá, né, eu pego o meu fio, né, e puxo em cada um, isso é tensão de linha, por isso que é chamado de linha. E nesse nosso caso aqui, ó, está acontecendo justamente isso aí, né? Então nós dizemos que aqui, né, no nosso motor, né, a tensão de linha é igual a tensão de fase. Então eu posso dizer aqui que o que está correndo aqui em cima da minha bobina aqui, né, é uma tensão de linha, né, que está justamente na fase aqui do meu motor. Né? Então o que está em cima, o que está conectado na rede de alimentação é linha, e o que está conectado lá em cima do meu dispositivo é fase. Então, como a tensão de linha está conectado em cima da bobina do meu dispositivo, né, da fase do meu dispositivo, então nós falamos que a tensão de linha é igual a tensão de fase. É uma forma de assimilar melhor, né, o que é tensão de linha e o que é tensão de fase. Porém, né, só para, já que já tratamos desse assunto, dar uma avançada para vocês relembrarem, né? Se a gente for ver que, com relação à corrente, se a gente for pegar aqui, ó, nesse pontinho aqui, tá? Para a corrente que está vindo para o meu motor. Então, vou chamar isso aqui de I1, vai. I1. Então, esse I1 vai entrar aqui, ó, nesse meu ponto. Nesse meu ponto aqui, o que acontece? O I1 ele tem dois caminhos para seguir, ou para cá, ou para a bobina C, ou para a bobina A. Tá? Então ela se divide. Então a corrente, vamos chamar isso aqui, corrente de linha 1. Então essa corrente que está vindo da linha 1, quando ela chega nesse ponto aqui para passar na minha bobina C, ela se divide. Então uma parcela vai para a bobina A, outra parcela vai para a bobina C. Então aqui nós já dizemos que a tensão de linha, ó, a tensão que está vindo da minha linha, que está passando pela minha bobina, que eu vou chamar de fase, elas são diferentes. Então a corrente que vem da linha para alimentar a bobina C, ela é diferente do que está passando por ela. E ela é menor, né? Então já podemos dizer que ela é diferente. Ela é menor do que a corrente de linha. Tá? E quantas vezes menor ela é? Aquele número mágico, raiz de 3. Tá? Então a
corrente de fase, né, nesse meu sistema aqui, ela é raiz de 3 menor do que a minha corrente de fase. Tá? Então, por isso é aquele nosso número mágico. Não vamos abordar muito isso aí, porque isso aí só foi para a gente relembrar. Tranquilo, pessoal? Então, isso aqui é a forma, né, simplificada, né, de como a gente configurar um motor de 6 pontas, né, para uma alimentação, para ser ligado numa alimentação numa rede de 220 volts, né? A opção é o que? A ligação em triângulo, isso com motor de 6 pontas. E a ligação triângulo com motor de 6 pontas, eu faço o seguinte, eu uno o terminal 1 com o terminal 6, o terminal 2 com o terminal 4 e o 3 com 5. Né? E cada uma dessas uniões aqui eu ligo nas suas respectivas, né, pontos de alimentação. A maioria dos eletricistas estão acostumados com esse número aqui, decor. Né? Então ele já sabe, liga o meu motor aí em triângulo. Então ele vai lá, ele liga, ele não olha nada e vai lá, liga 6, 2, 4, 3, 5, já está na cabeça dele, porque é o dia a dia dele. Né? Mas o que importa para a gente é nós sabermos, né, como surgiu isso aqui, e qualquer dúvida a gente vai lá e monta, né, as nossas opções, a gente chega no nosso fechamento do motor, né, em triângulo, que é alimentado em 220 volts. Há mais alguma coisa para comentar? Acredito que não. Uma outra opção, né, dos motores de 6 pontas, né, é fazer o seu fechamento, né, em estrela. Então, o fechamento em estrela, a possibilidade de alimentação dele é em 380 volts. Então, toda vez que eu faço o fechamento de um motor de 6 pontas, na configuração estrela, significa que eu estou preparando esse meu motor para ser ligado numa rede de 380 volts. Então, aqui no nosso exemplo, nós temos as 3 bobinas, tá, do mesmo padrão, né, usual que nós fizemos na ligação estrela, com a mesma identificação. Então, se perceber, então, tem a bobina A, bobina B, bobina C, na sequência 1, 2, 3, sequência 1, 2, 3, 4, 5, 6, né? E a nossa ligação, né, a ligação de forma visual, a gente pode ser visto aqui que está realmente, né, numa configuração de estrela. Né? Então, como se chega isso aí? Da mesma forma, vamos fazer aquela nossa representação, né, no nosso quadro, para a gente realmente verificar, né, se essa representação aqui corresponde justamente a essa ligação. Né? Em geral, a ligação em estrela ela é mais simples, né? Então, quando a gente está habituado, né? Então, vocês, a partir de agora, quando bater o olho, vocês já vão verificar, né? Essa ligação aqui é em estrela. Então, a gente verifica porque eu só vou fazer 3 ligações, né? Ou seja, eu vou jampear, ou então vou unir o 4, o 5 e o 6. Então, fazendo a união desses 2 terminais, os outros 3, né, que ficam livres, eu vou ligar na minha rede de alimentação. Então é mais simples para identificar, né, para visualizar, como também para fazer a sua ligação. Então está aqui, né, o exemplo de conexões, né, no terminal 1 eu ligo a fase R, terminal 2 a ES e a 3 a T. E vou unir 4, 5 e 6. Mas vamos ver, né, da mesma forma que nós fizemos lá no exemplo anterior, vamos ver como que a gente faz, né, e chega nessa configuração. Então estamos aqui no quadro, né, vamos fazer aquele nosso mesmo procedimento. Então eu tenho 3 bobinas, né, então o conjunto lá, ele é 3 bobinas. Entender o triângulo, né? Esse daqui fica mais fácil, né, de entender. Vamos fazer aquela nossa, identificar cada um, A, B e C, e vamos dar a numeração
cada um deles. Ó. Sempre o mesmo padrão. 1, 2, 3, 4, 5, 6. O que nós vimos lá na apresentação do slide é que é unir esses três embaixo. Ah, pode ser em cima? Poderia até ser em cima. Tá? Só que como padrão, né, o que é feito é sempre na parte de baixo. Mas se fizer o contrário, o motor vai funcionar da mesma forma. Né? Essa representação tem estrela? Tá? Essa é a dúvida. Então vamos ver, vamos montar a nossa configuração, né, visual, né, de estrela. Então vou ter essa configuração. Lembrando que no terminal 1 eu vou ligar a fase R, no 2 na S e na 3 na T. Então eu posso escolher aleatório, né? Qual bobina eu vou identificar. Né? Pode ser essa aqui? Pode ser essa aqui, ó. A, B e C. Né? Tanto faz. Então o que nós falamos aqui é que na bobina A eu tenho o terminal 1. Que vai ficar livre e eu vou ligar lá na fase R. Então na bobina A, se eu já tenho o terminal 1, o lado oposto é o que? O 4. Na B, né? A minha bobina B, né? O ponto livre eu ligo, vou colocar um pouquinho para baixo, eu ligo na fase S. Né? E a fase S a gente verifica que é o terminal 2. Então no B, se eu já tenho o terminal 2, o lado oposto é o 5. E o que sobrou, né, é o nosso C, né, o que vai ser ligado lá na minha fase T, é o terminal 3. Então esse aqui é o 3, o lado oposto é o 6. Então se vocês verificarem, eu tenho 4, 5 e 6 interligados, né? E as pontas livres 1 no R, 2 no S e 3. Então, essa nossa representação realmente é uma representação em estrela. Né? Aí, tranquilo, sossegado, sem grandes, né, problemas, né, com relação aí ao nosso fechamento em estrela. Só ressaltando, né, pessoal? Esse daqui, o nosso motor, né, de 6 pontas, ele está preparado para uma alimentação de 380 volts. Vamos usar aquela nossa mesma analogia que nós utilizamos lá para tensão de linha, tensão de fase, né? O porquê disso aqui. Então vamos supor, né, que a minha alimentação, né, entre a fase R e S, né, entre esses dois pontos aqui, ela vai ter que ser ligada em 380 volts. Né? 380 volts. Se vocês lembrarem, né, o que eu falei, qual é a alimentação, né, de cada bobina, né, salvo aquela condição especial. Né? Cada bobina aqui, né, o seu valor é 220 volts. Se vocês perceberem a bobina C, eu não estou ligando diretamente em 380 volts. Né? Eu estou ligando em conjunto com a bobina B. Né? Entre B e C é que eu estou ligando 380 volts. Diferentemente lá do nosso caso, né, do triângulo, em que a bobina mesmo está conectada direto na minha linha. Ó, na minha linha. Então qual a tensão que vai ter em cima da bobina? Vai ser metade de 380 volts? Não. Né? Metade de 380 volts seria 150, 180 volts. Né? Então eu tenho 180 volts em cima de cada bobina? Não. Né? Na verdade, não. Né? Aí a gente vai usar aquele número mágico. Né? Então se a gente perceber aqui, ó, a minha linha aqui, né, esse meu 380 volts é tensão de linha. Em que em cima da minha bobina, eu não tenho 380 volts, né? Nós falamos que a tensão em cima da bobina é uma tensão de fase, não é isso?
Foi isso que nós falamos. Então, a minha tensão de linha aqui, né, ela é diferente da tensão de fase. Aqui está em cima lá da nossa bobina. Então, para esse nosso caso, lá com o sistema, né, de sistema trifásico de tensão, também vale para os nossos motores. Tá? Então, o que eu posso dizer é que nessa ligação aqui em estrela, né, que em cima, né, na consideração aqui das minhas bobinas, que a tensão de linha é diferente da tensão de fase. A tensão que eu estou aplicando aqui, ó, a tensão da minha linha, que é 380 volts, ela não chega totalmente em cima da bobina de cada elemento, né, de cada conjunto. Né? E nós definimos, né, que a tensão em cima da bobina é uma tensão de fase. Tá? Então, a gente conclui que a tensão de linha é diferente da tensão de fase. E também concluímos, né, que a tensão de linha, tá, é maior do que a tensão de fase. E realmente é. Ó. Tensão de linha 380, quando chegar aqui na fase, ou seja, em cima da minha bobina, vai ser menor. E quantas vezes menor é? Raiz de 3. Tá? Então, a tensão de linha é diferente em raiz de 3. Tá? Então, se vocês pegarem, né, o 380 volts, né, e dividir por raiz de 3, vocês vão verificar que em cima da minha bobina B vai estar 220 volts. Em cima da bobina C também vai estar 220 volts. Né? Então, por isso que se estuda também, né, o sistema trifásico, e dentro do sistema trifásico, né, a gente estuda tensão de linha e tensão de fase. Então, significa que quando eu faço o fechamento do meu motor em estrela, que é bem simples, é só conectar 4, 5 e 6, né? E os outros terminais disponíveis eu ligo na alimentação, eu estou preparando o meu motor para ser ligado numa tensão de 380 volts. Mesmo as bobinas tendo 220 volts, eu ligando numa rede de 380 volts nessa configuração, eu vou proporcionar, né, que cada bobina esteja justamente com os 220 volts. Então, por isso que eu posso, nessa configuração de 380 volts, né, eu ligando em estrela, eu posso ligar numa alimentação de 380 volts. Tá? Então, esse é o adendo que queria colocar com relação a essa configuração. Uma outra possibilidade é termos, né, motores com 12 pontas. Né? Então nós vimos lá que as possibilidades, né, com relação aos terminais dos motores poderia ser de 3, 6, 9 ou 12. Né? Em que 9, né, é uma condição especial, né? Pode ser ligado, né, normalmente é ligado em série ou paralelo, né, algumas bobinas para satisfazer algumas condições, mas não é muito usual. O que é mais utilizado é o motor de 6 e de 12 pontas. Nós vimos as variações de configuração dos motores de 6 pontas, que pode ser, né, em triângulo ou estrela. Triângulo nós chamamos de tensão menor, né, quando a gente for tratar lá da ligação estrela-triângulo. Ou seja, em triângulo eu ligo ele em tensão 220 volts. Em estrela, tensão maior, né? Eu ligo meu motor numa tensão maior, 380 volts. Já para os motores de 12 pontas, né, significa o quê? Que eu vou ter dois conjuntos de bobinas, né, em que cada conjunto vai ter as 3 bobinas que nós vimos, né, lá no motor de 6 pontas. Né? Então, praticamente, né, existe algumas diferenças, mas é pouca, né? É mais trabalhoso, né? Porque eu vou ter mais terminais. Então, deixa eu ver se eu consigo fazer uma exemplificação bem clara. Né? Nós temos aí na apresentação essa configuração. Então, se a gente perceber ali, a gente vê bobinas em paralelo. Então, nós dizemos que nessa configuração, né, é duplo triângulo. Né? Então, nós vamos partir ali para o quadro. E no quadro a gente vai tentar
mostrar melhor como a gente chega nessa configuração. Como que seria a distribuição, né? Normalmente quando a gente representa, né, aqui eu vou representar dessa forma, né, e por questão de espaço depois eu vou representar de outra forma, só para a gente verificar, né? Mas toda a representação da disposição das bobinas de um motor de 12 pontas, né, ela é bem parecida com o de 6 pontas, porém eu vou ter dois conjuntos. Então existem dois conjuntos. Então se a gente perceber, eu tenho um conjunto 1, 6 pontas, outro conjunto 2 de 6 pontas. Só que tudo isso daqui está no nosso motor de 12 pontas. Tudo isso daqui. E ele segue também o mesmo padrão que nós falamos lá, né, da identificação. Tanto numérica como por letras, né, ou outros artifícios, mas sempre seguindo uma sequência, né. Então a mesma coisa, né? Aqui não vai mudar nada com relação lá ao de 6 pontas. Ó, 1, 2, 3. Acabou, continua aqui. Da esquerda para a direita. Então 4, 5, 6. Ah, e agora a parte de baixo? Continua, né? Terminou no 6, vai para o 7. 7, 8, 9, 10, 11, 12. Então temos as 12 pontas do motor, a nossa representação. E nesse caso, o que eu preciso, né? Fazer a ligação em triângulo. Lembrando que na ligação triângulo, né, mesmo no motor de 12 pontas aí, né, ele está sendo preparado para ligar numa rede de alimentação de 220 volts. Né? Então isso aqui está sendo preparado para ligar numa alimentação de 220 volts. Ah, mas qual a vantagem, né? A gente vai ver isso aí mais para frente, né? Qual é a vantagem de se utilizar um motor de 6 pontas ou um motor de 12 pontas, né? E como que eu faço a ligação em duplo triângulos aí, né? O duplo triângulo significa o quê? Que eu vou fazer a ligação desse conjunto em triângulo, esse outro conjunto em triângulo, e depois ligar os dois em paralelo, né? Então vamos lá, né? A gente pode adotar também aquela similaridade que nós colocamos em identificar as bobinas, por exemplo, bobina A, bobina B, bobina C. E aqui, sequência, bobina D, bobina E e bobina F. Só uma identificação. Poderia ser vermelho, amarelo, azul? Poderia, né? Uma identificação nossa só para a gente não se perder depois, para dizer se realmente, né, a configuração que nós fizermos aqui representa, né, um duplo triângulo ou duplo triângulo em paralelo ou não, né? Simplesmente para isso. Então nós usamos aquela nossa regrinha lá. Diagonal, diagonal, o que sobrou interliga junto. É uma cor diferente. Então, ó, diagonal, diagonal, o que sobrou eu ligo junto. Diagonal, diagonal, o que sobrou eu ligo junto. Uma coisa que eu não comentei lá quando nós fizemos lá o de 6 pontas, né? É com relação às diagonais. Poderia ser no sentido contrário? Poderia, né? A única coisa que vai mudar, né? Se o motor está rodando nesse sentido, você colocou diagonal, diagonal aqui, ele está rodando nesse sentido, né? Se você fizer ao contrário, né, ele vai seguir no sentido contrário, só isso, né? Daí nós chamamos de sequência de fase. É a única mudança. Isso aí vale também para o motor de 12 pontas? Vale. Só que se você fizer a sequência diagonal nesse sentido, na parte de baixo você tem que repetir. Se você fizer no sentido contrário, você teria, né, uma tendência de um campo, criar um campo girante num sentido e o outro no sentido contrário. Eles iam acabar se anulando, né, ou outras complicações dentro do motor, né? Então a única observação é que você fizer no primeiro conjunto, você tem que fazer exatamente igual no segundo. Então aqui nós temos dois triângulos, só que esses dois triângulos que nós temos, né, simplesmente é esse aqui, ó, dois triângulos separados, né?
Ah, mas se eu pegar a alimentação, o R, o S e o T, ligar aqui, e aqui também, o R, S e o T. Eu estou ligando eles em paralelo? Não. Simplesmente você colocou um ponto comum para ligar cada fase da alimentação, mas eles não estão, porque existe o quê? Os outros terminais aqui que não estão interligados. Então, é dizer que ligar em paralelos aqui, se eu for fazer da forma aqui, representar com todos os traços, provavelmente não vai ser entendível. Mas o que nós temos que fazer é ligar o 1, esse terminal do 1 ligar com esse daqui, e o 2 ligar com o 4 com esse daqui. O 2 com esse conjunto do 8 e esse 5 com relação a esse daqui. O 3 aqui com 9 e o 6 aqui com 12. Então, basicamente é isso, ligar em paralelo. Vou tentar, se eu for representar aqui, não vai ficar muito entendível. Então, vou pegar essa parte aqui e deslocar para cá, e mesmo assim ele não vai ficar muito visual. Então, simplesmente vou pegar, apagar isso aqui e fazer nesse sentido, para ficar menos complicado. E confesso para vocês que mesmo assim vai ficar complicado. Mas a gente faz uma representação um pouco diferente. Então, o que eu vou fazer agora é a mesma coisa, eu só vou deslocar um pouco aqui para baixo. O conjunto superior e o conjunto inferior. Quero deixar um espacinho ali. A, B, C, D, E, F. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Diagonal, 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 diagonal. O que sobrou, ligo junto. Tranquilo, pessoal? Triângulo, agora vocês já estão craque. Como que eu faço para fazer o paralelo disso aí? Eu vou ter que ligar o A com D, esse primeiro. Vou ter que ligar o 2 com esse daqui. E o 3 com esse aqui. Então, a parte de cima estão ligados juntos. E na parte de baixo a mesma coisa. Eu ligo esse aqui com esse com esse e tudo isso daqui com esse. Aí, ficou fácil? Não. Ficou visível? Não ficou. Ficou didático? Também não. Mas eles estão ligados em paralelo. A partir daqui, o que eu faço? R, fase R, S e T. Meu motor de 12 pontas está ligado em duplo triângulo, para uma alimentação de 220 volts. Mas está um negócio assim visível, eu consigo enxergar aqui realmente está ligado. Aqui eu sei que está ligado em triângulo, aqui também em triângulo, mas estão ligados em paralelo? Supostamente está, Vamos tentar inventar alguma coisa para a gente enxergar melhor isso aí. Uma das formas é eu fazer a representação em triângulo, como da outra vez. Então, vou fazer aqui uma representação em triângulo. Vou fazer um triângulo grande. Então, um triângulo, E como que eu faço o outro triângulo? A gente faz o seguinte, eu faço o triângulo, esse triângulo vermelho como externo. E vou fazer um outro triângulo interno. O triângulo externo eu vou chamar aqui do nosso superior e o triângulo interno eu vou dar nosso superior. Então, para isso eu vou numerar eles, Então, isso aqui é A. A sequência que eu adotar no externo eu tenho que adotar no interno. Então, eu vou chamar isso aqui de B.
aqui de C. Né? Então o A tem que ser com D, então isso aqui é o nosso D. E F. Né? Então aqui no meio, que é o B, está com o E, esse nosso E aqui está... Né? Então nosso B está com E, nosso B está com E, e o nosso C está com o F. C está com F. Tranquilo, tá, pessoal? Então aí agora a questão de numerar. Então vou numerar o nosso externo. Então nosso A aqui, ó, vou chamar isso aqui de 1. Isso aqui eu tenho 1, o lado oposto dele é o 4. O 1, né? O 1 ele está ligado com o 6, né? A gente está fazendo só esse triângulo com 6. Aquela numeração lá que nós já havíamos feito. Se aqui é 6, o outro lado é 3. O 3... Aí, deixa eu ver. O 3... Eu pulei aqui o... Então eu pulei 1. Então vamos refazer. Eu comecei com o A, 1 e o 4. O 1 ele está ligado no 6, né? Fazer melhor, né? Como nós fizemos da outra vez. Aqui é o 1, isso aqui é o 1, isso aqui é o 4. O 4 ele está ligado no 2 do B. 2 do B. Então se nesse lado aqui é o 2, do outro lado vai ser o 5. E o 5 está ligado com o 3. Isso aqui é o 3 do C, o outro lado do C é o 6. Né? E o 1 está ligado com o 6. Né? Então tranquilo isso aí. Agora eu vou fazer o interno. No interno a mesma coisa, né? Vamos começar pelo D, ó, que está aqui. Então se eu adotei aqui como 1, então ele vai estar o 7 aqui. Se no D, né, aqui é o 7, então do outro lado é o 10. O 10 está ligado no 8. Então isso aqui é o 8. Se o 8 do E está desse lado, então do outro lado do E é o 11. E o 11 está ligado no 9. O 9 do F está desse lado, então do outro lado é o 12. E o 12 tem que estar ligado com 7. 12 está ligado com 7. Então representamos os dois, né? Esse triângulo aqui, que é a parte superior, como externo, e a parte inferior como interno. Agora, como que é ligar isso aí em paralelo? Simplesmente fazer isso. Ligo isso aqui tudo junto, isso aqui tudo junto. Aqui eu uso a alimentação R, S e o T. Então, realmente, o que está aqui, realmente é o triângulo. Né? E aí eu tenho a preparação 220 volts. Né? E como que é essa ligação? Essa ligação, né? Deixa eu ver se tem um espaço aqui. Essa ligação aqui é 1, 6, 7, 12. Então, o 1, 6, 7 e 12, eu ligo tudo junto. Isso aqui vai ser a minha fase R. A fase S vai ser 2, 4, 8, 10. Então eu vou ter 2, 4, 8, 10. Ligo tudo isso daqui junto. Isso aqui vai ser a fase S. E a fase T vai ser 3, 5, 9, 11. 3, 5, 9, 11. Ligo tudo isso aqui junto e tudo isso aqui é a minha fase T. Tá? Aquilo que eu falei, é o mesmo procedimento, só que é um pouco mais trabalhoso, porque eu tenho mais fio para ser interligado. Então, dessa forma aqui não fica muito visual. Mas quando a gente pega isso aqui e transporta para uma figura geométrica, né, do nosso triângulo, ele passa a ficar mais claro, né, da forma como é feito. Né? E o nosso padrão de ligação é isso aqui. Então, se eu unir 1, 6, 7, 12, né? 2, 4, 8, 10, 3, 5, 9, 11, né? Eu tenho a minha ligação triângulo, duplo triângulo, que pode ser representado dessa forma, né? Um triângulo e outro triângulo. Né? Então, isso aqui significa, né,
que a ligação é em duplo triângulo ou triângulo paralelo. Tranquilo? Vamos partir para a próxima. Para a nossa próxima configuração. E essa nossa nova configuração, ela vai ser ligação 380 volts, né? Então, se a gente for perceber lá, quando nos 6 pontas nós fizemos a ligação para ser ligado na rede 380 volts, nós usamos a configuração estrela. Então, nesse nosso caso aqui, né, para 380 volts, também vai ser o estrela. Só que vai ser um estrela o quê? Duplo estrela, ou seja, o estrela ligado em paralelo. Então vamos ver o slide e a gente parte de novo para o nosso quadro. Então, para o nosso caso lá da ligação lá para o 380 volts, né, para um motor com 12 terminais ou 12 pontas, né, o nosso motor, né, ele está sendo preparado para ser ligado numa rede de 380 volts. Né? Então, para isso, eu ligo ele em duplo estrela. Né? Nós vimos que o duplo estrela é tranquilo, né, de fazer, mas vamos ver com 12 pontas, né, se fica um negócio bem visível, né, para ser visto. Então, aqui está a configuração, a gente já percebe que realmente eles estão ligados em paralelo, né, as bobinas estão ligadas em paralelo. A gente tem um ponto central, né, daquela conexão que nós falamos que é mais fácil e os pontos disponíveis para alimentação. Então nós vimos que o triângulo é mais tranquilo. Vamos ver se com relação a 12 pontas, né, a sua representação fica mais tranquilo. Lembrando que o que nós queremos é justamente saber quais são os terminais que vão ser fechados. Né? Normalmente isso é tabelado, vem lá no motor, né? Na tampa do motor tem essa tabelinha, né, de todas as possibilidades de interligação. Mas quando ele está lá no chão de fábrica, né, muitas vezes com o tempo isso passa a ser ilegível. Né? Então, se precisa ligar, fazer o fechamento do motor, você não tem acesso, né, ou está ilegível a parte da plaqueta do motor, aí se faz necessário o quê? De você saber como você fazer esse fechamento sem ter os recursos lá impressos lá no motor. Né? Acontece muitos aí no chão de fábrica, né, em que você vai lá no motor, o motor está totalmente sujo, né? Ou a plaquinha saiu, perdeu a plaquinha, ou então lá naquelas manutenções de final de ano, onde o pessoal faz limpeza e pintura de todas as máquinas, o pintor, né, que não é da área vai lá e pinta tudo, inclusive a plaqueta, né, e fica ilegível, né, a parte da identificação dos terminais e as suas configurações. Então, por isso que a gente tem que ter esse conhecimento, né, de como fazer esse fechamento quando a gente não tiver esses recursos. Né. Então, vamos lá para o nosso quadro. Falta eu apagar o quadro, então eu vou voltar lá para o nosso. Eu já. Então, para a nossa ligação do motor de 12 pontas em 380 volts, né, nós temos aquele nosso mesmo recurso lá, né, sempre, né, isso aqui, por isso que é um pouco maçante, mas é bom para a gente fixar bem, né, como conseguir fazer esse fechamento. Então, o motor 12 pontas tem os 2 conjuntos de bobinas, mesma sequência, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Nós vimos que é mais tranquilo, né? A ligação em estrela, né? Basta eu unir na parte de baixo os 3. É isso que a gente vai fazer agora. Então, o que eu faço para o de cima, faço para o de baixo. Tá feito. Né? Aí fica mais tranquilo, porque eu tenho menos fio depois de ter feito todas essas uniões, né? Me sobra
6 fios que estão soltos, né? Que nós falamos, né? Os fios que estão soltos, né? Que sobrarem depois do fechamento, eu ligo na alimentação, né? Então aí fica fácil, ó. Então eu pego o 7, ligo no 1, pego esse outro, né? Que é o 8, ligo no 2, e esse outro aqui eu ligo no 3. Tranquilo, tá feito. E a partir daqui, né, eu faço a alimentação R, S, T. Foi simples, né? De certa forma, né? Se a gente for olhar de uma forma assim mais criteriosa, a gente vai ver que realmente, né, eu tenho duas ligações em estrela ligados juntos. Aí tem... Depois eu vou comentar a respeito desse probleminha, né? Que pode não ser um problema, mas é uma discussão. Inclusive eu já peguei motores, né, com os dois tipos, né? Vai funcionar se tudo tiver de acordo com o sistema elétrico, né, as ligações tudo certinho, mas algumas diferenciações que dá para a gente comentar algo, né? Vamos ver na representação geométrica, né, como fica isso aí. Como eu representaria para ter certeza que tudo isso daqui está realmente ligado em estrela e está ligado em paralelo, né? Então só para adiantar, né, depois eu comento isso aqui, né, ó, se vocês perceberem, ó, esses três aqui não tá ligado com esses três, né, eu precisaria fazer justamente isso, né, depois a gente comenta a respeito disso aqui, porque sem isso aqui, né, também funciona, né, desde que esteja tudo correto na instalação, né? Então vamos ver quando a gente faz a representação geométrica, né, eu vou ter que fazer aquela representação em estrela. Então eu faço uma estrela, tá? Nessa representação aqui em estrela, né? Eu vou chamar isso aqui, vai ser o nosso superior. Então eu vou chamar de A, por exemplo, B e C, né? Então eu tenho uma estrela A e a outra estrela. Coloco do lado dela. Vou colocar aqui do lado. Faço isso daqui. Isso. Isso. Se vocês perceberem, né, eu coloquei do lado justamente das bobinas, né? Então aqui faltou a gente numerar as bobinas, não. A, B, C, D, E, F. Então o A está com B, né? Então, o A está com D, né? Então isso aqui é o A, aqui é o D. O B está com E, o B está aqui, então isso aqui é o E. E o C está com F, o C está aqui, então isso aqui é o F. Pronto, agora tem os três conjuntos. As numerações, a parte superior, então isso aqui é 1, se eu chamei isso aqui de B, então isso aqui é 1 e 4, né? Isso aqui é 1, aqui é o 4. Aqui vai ser o B, é o 2. Isso aqui é o 2, aqui vai ser o 5. Esse aqui vai ser o 3, né? Então eu estou pegando o vermelho, né? Que é o... Esse aqui é o 3, né? O de baixo vai ser o 6. Tá? Então aqui eu tenho um triângulo com fechamento, 4, 5 e 6. 4, 5 e 6. E no azul, né, eu vou ter o 7, só que o 7 é o D, né? Então o 7 aqui, esse aqui é o 7, do lado oposto é o 10. Esse aqui é o E, né? Então a alimentação eu tenho no 8. Isso aqui é o 8, o outro lado é o 11. No F, né? Que é esse aqui, a alimentação eu tenho aqui no 9. Esse aqui é o 9, do outro lado é o 12. Aqui é o 12. Então se a gente perceber, né? No azul eu tenho 10, 11 e 12. 10, 11 e 12. Né? Então tranquilo. Agora fica mais simples, né? É só fechar em paralelo. E como que eu fecho em paralelo? Só unir as pontas. Uno as pontas. Uno as pontas. Uno as pontas. Aqui eu tenho R, S e a fase T. Tá? E realmente, né? Os dois estão na configuração estrela. Né? O que faltou é fazer essa interligação. Vou fazer até com preto, ó.
eu tenho um miolo aqui que não está ligado nada e outro miolo que não está ligado nada, né? Então eu interligo os dois e eu tenho essa interligação, né? Se eu tiver um sistema equilibrado, né? Sistema equilibrado significa o que? O R e ST tem o mesmo nível de tensão, né? Tem um aterramento excelente, né? Eu posso desconsiderar essa ligação, né? Porque o que acontece? O potencial a diferença de potencial entre os dois vai ser zero. Então, se eu tenho zero aqui, então significa que eles estão no mesmo ponto, né? Então, em termos gerais, seria isso aí. Então, essa ligação aqui, né? Eu faço essa minha ligação aqui. Então, eu vou ter, né? 1 e 7. Faço a ligação junto e isso aqui vai para o S. 3 e 9, 2 e 8, 2 e 8 e vai para o... Desculpa, aqui é o R e aqui é o S. E depois 3 e 9, 3 e 9, aqui vai para o T. E uno todos esses outros, né, internos junto, que é o 4, 5, 6, 10, 11 e 12. Uno todos aqui. Então o meu motor aqui, ele está preparado para ser ligado, ele está em duplo triângulo, né? Eu represento dessa forma, duplo triângulo, e ele está preparado por uma rede de 380 volts. Ainda eu tenho, né, nós vimos que o motor 12 pontas, eu tenho 4 possibilidades, né, de configuração de tensão, né? Nós fizemos duas, 220 e 380 volts. Nessas duas configurações baixas, né, que nós vimos, né, estrela, duplo triângulo e dupla estrela, né, nós vimos que os dois foram ligados em paralelo. Agora, para as outras duas possibilidades, que é 440 e 760 volts, né, já dá para a gente chutar mais ou menos, né, como que vai ser a configuração deles, né? Eles vão ser o quê? Né, ligado em série. Então, eles vão ser duplo triângulo ligado em série ou duplo estrela ligado em série, que é mais tranquilo. Então, vamos para lá. Então, para alimentação, para configuração para 440 volts, né, nós temos aqui, né, ligação dos motores, né, trifásico em 12 pontas, né, para ser ligado numa rede de 440 volts. Né. Então a preparação que eu faço, né, também em triângulo, só que a gente percebe aqui que as nossas bobinas aqui estão ligadas em série. Então ele não podemos falar que é duplo triângulo, né, mas ele é triângulo série. Né? Então falamos assim que para a ligação 440 eu faço a ligação, né, triângulo série. E é lógico, né, pessoal? Lembra que nós falamos que tensão de linha é a nossa extremidade aqui, né, RS. Cada bobina nossa aqui, né, nós comentamos lá, se não for aquele caso excepcional, cada uma dessas bobinas está sendo fabricada para 220 volts. Como elas estão ligadas em série, né, então eu tenho a possibilidade de ligar uma tensão em cima, né, das extremidades, né, dessa série de 440 volts, que é justamente a minha tensão de linha. Lembrando, né, que a tensão de linha tem que ser igual à tensão de fase, né? Então, em cima dessas minhas duas bobinas aqui, eu vou ter os 440 volts, que é a tensão nominal deles. Tá? Então, usando aquele nosso raciocínio lá, da nossa revisãozinha lá, justamente do tensão de linha, tensão de fase. Né? Então, aí é bem simples, né? Não é muito complicado. Então, não vou nem representar lá no nosso quadro, né? Então, a gente percebe aqui, eu tenho a bobina A, 1 e 4, e eu tenho a bobina lá D, 7 e 10, ligado em série, né? Eu uso a mesma sequência, né? Se eu inverter, colocar o 10 aqui e o 7, né? Vai dar problema, né? Porque o que acontece? Aí eu vou ter um campo num sentido, outro campo no outro, né? Eu vou ter uma anulação, praticamente não vai acontecer nada. Então eu tenho que seguir a sequência, né? Corrente fluindo desses terminais, né? Então 1 e 4, 7 e 10, né? E o que vai mudar vai ser justamente, né, a interligação entre esses dois. Tá? Então aqui está a representação das conexões, né?
Então aqui é simples, né? A gente não vai nem representar isso aqui. Então 1 e 12, 1 e 12, né? Ok, deixa eu ver, 1 e 12, tá certo. 1 e 12 aqui, liga na fase R. 2 e 10, 2 e 10 liga lá na fase T. E 3 e 11 na fase S. Para nossa configuração lá a outra possibilidade seria a ligação em 760. Então 760, né? Se a gente está utilizando em 440 ligação em triângulo, então significa que para 760, né, que é a próxima tensão, né, do fechamento do nosso motor 760, significa que ele vai ter que ser em estrela, né, só que não em estrela em paralelo, estrela série, né, que é a mesma analogia que nós utilizamos lá para tensão de linha, tensão de fase, né. Então, se a gente perceber aqui, né, essa aqui vale então um pouquinho de atenção. Eu estou com as duas bobinas em série, né? É como se fosse uma bobina só e essa bobina fosse de 440. Né? Então, é mais ou menos esse raciocínio. Só que eu estou ligando em estrela. Então, se a gente perceber lá, né, tensão de linha, ó, tensão de linha que é R e S, que tem 760, a gente percebe que não vai ser utilizado todo o 760 em cima, né, desse conjunto de bobina. Tá? Ela vai se dividir, né, metade vem para esse do 760, metade vem para esse e outra metade vem para esse. Se a gente for pegar 760 dividir por raiz de 3, a gente vai ver que vai dar os 440 volts. Né? Então, naquela analogia lá da tensão de linha ser maior do que a tensão de fase, né? Então a tensão aqui da minha linha realmente é 760 volts, né? Ela é maior do que a minha tensão de fase, né? Que deveria ser 440 e né? Se a gente usar essa analogia, a gente vai ver que a tensão de fase vai ser diferente da tensão de linha, a tensão de linha vai ser maior do que a tensão de fase, né? Usando aquela nossa, vamos voltar lá pro nosso quadro, para não ter dúvida, né? Então, vou fazer aqui aquela representação que está lá. Em termos gerais, o que a gente faria? Ó? Eu faria para representar aquilo lá geometricamente, né? Vou fazer aqui no centro. Eu vou usar um espaço aqui para fazer a parte externa, vai ser a parte externa vai ser o conjunto de bobina superior e a parte interna vai ser o conjunto de bobinas. Ficou feio. Tem que deixar um espaço maior. Vamos fazer a coisa certa. Eu vou colocar aqui a bobina inferior. Aí fica mais fácil. Então, o de azul aqui, que seria a nossa bobina aqui externa, né, representa a parte superior. Aqui já dá para dar uma acelerada. Um, dois, três, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. O que nós temos que fazer é ligar isso aqui em série, ligar isso aqui em série, ligar isso aqui em série. O que sobrou aqui eu ligo junto e aqui, né, eu venho no R, S, T. Tá? Então essa é a nossa ligação, né, triângulo série. Vou chamar daqui de A, B, C, D, E, F. Então se eu chamar isso aqui de A, B e C, como os dois são em série, ó, A e D, então isso aqui vai ser D, B e E, aqui nossa bobina E,
e C e F. Então eu tenho uma bobina aqui externa, um conjunto de bobina aqui externa, que é a parte superior, e outra bobina, né, o nosso centro aqui representa a parte inferior. Se for colocar as numerações, né, a gente já pode colocar aqui 1, 4 e 7 e aqui 11. O B, vou colocar aqui 2, 5, o 8 e o 11. Aqui eu errei, aqui é 10. E lá no nosso T, aqui é 3, 6, 9 e 12. Tá? Então é exatamente isso aí, é mais tranquilo de fazer, sossegado, né? Se a gente for ver agora, é só a gente analisar, né? Cada bobina dessa aqui, né, nós vimos que ela suporta 220 volts. Aqui também 220 volts. E aqui a nossa tensão de alimentação, 760 volts. A gente pode representar tudo isso aqui como uma bobina só, e essa bobina só uma bobina que suportaria 440 volts. Né? A mesma coisa para essa e para essa. Porque elas estão em série, né? A soma das tensões em série, né? É 440 volts. Se a gente pegar, né, a tensão, né? Vamos chamar isso aqui de tensão de fase, né? Tensão de fase. Essa tensão de fase aí, né? Essa tensão de fase, deixa eu achar um espaço aqui. Essa tensão de fase, ela vai ser igual a tensão de linha dividida por raiz de 3. Então, se a gente for pegar, né, esses dois terminais aqui, né, esse terminal, né, 760 volts, não está sendo jogado em cima desse meu conjunto de bobina. Mas uma parcela, metade está aqui e a outra metade está aqui. E essa metade, quanto que é, né? Na verdade, né? Quantas vezes menor, né? Raiz de 3, né? Então, raiz de 3 menor. Então, se eu pegar lá os 760 volts e dividir por raiz de 3, a minha, que já saiu do nosso escopo, a minha tensão na fase vai ser uns 440 volts. Tá? Então, por isso que a gente estuda antes da parte de motores, justamente essa parte de sistemas de trifásico de tensão, né? Que é justamente para a gente entender o que é tensão de linha e tensão de fase, né? Mesmo cada bobina suportando só 220 volts, dependendo da configuração que é feita, nesse caso a série, eu consigo ligar isso aqui numa tensão bem maior, 760 volts, né? Então, quando eu faço um fechamento de um motor em estrela, significa que eu estou optando por uma tensão maior. Tá? Então, pessoal, em resumo, seria justamente isso. Né? Deixa eu voltar lá para o... Em resumo, seria mais ou menos isso. Né? Então, eu tenho dois tipos de fechamento, né, para os motores mais utilizados, 6 pontas e 12 pontas. O de 6 pontas, né, eu tenho duas possibilidades, né? Ligar em estrela e triângulo. Triângulo 220 volts e estrela 380 volts. Já para os motores de 12 pontas, né, eu tenho essas duas possibilidades de configuração, estrela, triângulo. E além disso aí, eu posso interligar eles em série ou então em paralelo. Né? Com essas duas combinações aí, eu consigo 4 tipos de tensões. Né? 220 volts, duplo triângulo. Né? 380 volts, duplo estrela. 440 volts, estrela série, triângulo série. E 760, estrela série. Né? Então, o que nós tínhamos que falar com relação à disciplina de hoje, né, que foi a parte de conjugado, características de partidas dos motores e tipos de ligações ou fechamento dos motores. Né? Qualquer dúvida, pessoal, mandem e-mail ou então coloca lá no fórum de dúvidas, né? Ou então no Moodle, né, que a gente responde. Até mais e
Até a próxima aula.